E aí galera, beleza? Professor Tiago Oliveira aqui. Hoje a gente vai falar um pouco dos direitos dos militares estaduais e são bastante direitos, certo? Tem aí mais de 20 direitos aí que a gente tem que dar uma olhada. A professor precisa saber de tudinho, precisa. Não vamos dizer que não precisa, que precisa. É essencial que você saiba todos os direitos de cor e salteado, viu galera? Porque costuma cair em prova e você tem que saber aqui na letra da lei. Então eu botei todos os direitos aqui para a gente poder dar uma olhada, para a gente poder, né, desvendar aqui para não errar lá na hora da prova. Depois que a gente falar dos nossos direitos, né, a gente vai lá para o militar estadual, né, que se candidata a cargo eletivo, certo? Que também não é muito difícil. Vamos falar um pouco da remuneração, das férias, mas vamos começar aqui com nossos direitos. É uma aula simples, não tem segredo de direito do militar estadual, só que tem umas diferenças, certo? Umas regras específicas que a gente tem que ver, né? Então, pessoal, primeiro direito aqui do militar estadual, garantia da patente quando oficial e da graduação quando praça em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes. Então, pessoal, garantia da patente quando oficial, certo? E graduação quando praça. Preste atenção nisso aqui porque o pessoal gosta de confundir, certo? Garantia, teve uma questão que tinha até assim, todo militar tem direito à patente em toda a sua plenitude, né? Aí a patente, quem é que tem direito à patente? É oficial, tem que ser específico, tem que especificar a questão. Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado para efeito de questão, certo? Então, vocês tomem cuidado porque teve outra questão que eu vi, garantia da patente quando oficial e praça em toda a sua plenitude. Então você vai lá e marca errado, porque a questão dizia garantia da patente quando oficial e praça e em toda a sua plenitude não é garantia da patente quando oficial e da graduação quando praça, tem que estar especificado. Se não tiver especificado, com certeza vai estar errado. É claro que você tem que dar uma olhada no contexto da questão, certo? Com as vantagens, né? Prerrogativas, deveres a elas inerentes. Esses deveres inerentes, né? É o dever que você vai ter de acordo com seu cargo. A gente já estudou o cargo, a função e o comando. Vocês devem saber isso aqui. Também é um direito do militar estadual, né? Estabilidade para o oficial. O oficial tem a estabilidade adquirida, pessoal, desde a investidura. Assim que ele for promovido lá, segundo tenente, quando ele for investido no cargo de segundo tenente, né? Ele já vai ter a estabilidade dele, certo? Adquirida. Para o praça já é um pouco diferente. Não me pergunte por que, eu não sei. Mas o praça já demora mais um pouquinho. Só quando ele completar mais de 3 anos de efetivo serviço. Então lembrou de estabilidade, certo? O oficial desde a investidura do cargo. E a praça só quando tiver mais de 3 anos de efetivo serviço. Ora, a gente sabe também, né, que o curso de formação do oficial ele é bem mais extenso do que o curso de formação de soldados, né, para quem entra como praça. Então isso pode influenciar, às vezes não é que o oficial tenha, né, um privilégio, às vezes sai até empatado, porque o CFO antigamente era de 3 anos, então era bem mais estendido, né, enquanto que o curso de formação aqui dos praças é bem menor, certo? O uso das designações hierárquicas, a gente já falou muito dessas designações hierárquicas. Você tem o direito de chegar em qualquer canto e falar: sou capitão da polícia militar, certo? Me encontro na ativa, ou então você diz: eu sou da reserva remunerada ou sou reformado. Você tem que dizer, porque a lei lhe obriga a falar a situação que você se encontra. Se você é reformado, você tem que falar: sou capitão Carlos, só que eu sou reformado, não faço mais parte do serviço ativo. Então, desde que você não use essa designação hierárquica para obter qualquer facilidade ou para cometer qualquer ilícito, você pode usar da designação hierárquica, desde que você use de forma legal, né? Ocupação do cargo na forma dessa lei, aqui não especifica se é cargo em comissão, né, ou cargo efetivo, mas enfim, ocupação do cargo, acho que ele quis se referir aos dois, né? Tanto faz, você tem direito à ocupação do cargo, certo? Na forma dessa lei, obedecendo à lei. Percepção de remuneração, isso aqui acho que nem precisa comentar, né, pessoal? Qual é o trabalhador que não tem direito a receber remuneração? Aí muita gente pergunta na hora que eu tô falando isso aqui na sala de aula, pessoal, quanto é que tá a remuneração aí do praça aí, do primeiro cargo? Acho que tá entre 3.500, certo?
ou não é menos, está em 3.200, 3.300, é porque tem os descontos, certo? E ano que vem vai aumentar, vai ser certinho, 3.500 ano que vem. Por isso que esse concurso vai ser um dos mais concorridos de todo. Então, todo militar tem direito à remuneração correspondente, né, ao grau hierárquico. Quanto mais o grau hierárquico maior, mais a remuneração vai aumentando, a gente sabe disso. Constituição de pensão de acordo com a legislação vigente, certo? Essa pensão aqui que ele fala não é a pensão alimentícia, né, que é a obrigação. A gente está falando de direito. A pensão alimentícia aqui seria uma obrigação, né? Mas essa pensão, né, pessoal, é que a família do militar recebe se ele vier a falecer, né? Tem que ficar lá um ordenado para a subsistência da família, né? Promoção na conformidade dessa lei. Aí a pessoa que não está estudando vem no artigo 52 falar, ele tem direito à promoção. Como é que funciona, né? Ele não é promovido do dia para a noite, né, pessoal? A gente sabe que para poder ser promovido tem que ser na conformidade desta lei. Por quê? Porque quando a gente for falar da nova lei de promoção, a gente vai ver que tem vários critérios para o militar ser promovido. E não é tão simples preencher esses critérios, principalmente o interstício, serviço arregimentado, curso. Então, para você ser promovido, você tem que seguir o interstício. Um exemplo, eu sou soldado, quero ser promovido a cabo. Tem que passar 7 anos como soldado, 6 anos de serviço arregimentado. O que é serviço arregimentado? É quando eu estou prestando um serviço que tenha o serviço de interesse natural, de natureza militar, de interesse militar, né? Eu estou ali trabalhando no batalhão do choque, no batalhão do raio, então estou exercendo uma atividade de interesse de natureza militar. Então estou ali contando como um serviço arregimentado. Tem que ter curso, né? Tem que fazer o curso. De soldado a cabo não cobra curso, mas de cabo para sargento você tem que ter o curso lá de habilitação de sargento. Então você tem que fazer curso, né? Tem que ter o mérito, tem que ter observar o comportamento. Então são muitos critérios para você ser promovido. É um direito, mas tem que ser na conformidade da lei, certo? Transferência para reserva remunerada a pedido ou reforma. Uma vez eu vi uma questão tão simples que tinha direito assim: são direitos dos militares estaduais, transferência para reserva remunerada. Aí no lugar desse a pedido tinha ex officio. Aí ou reforma. Aí a maioria do pessoal marcou correto. Pessoal, transferência para reserva remunerada ex officio, não, é claro que está errado se falando em direito. Como é que eu vou ter um direito em que eu vou para a reserva remunerada à força? Eu estou indo à força, eu não quero. Ex officio quer dizer à força, então não chegar a ser direito. É direito quando eu gosto, quando é a pedido, quando é bom para mim. Então se for transferência para reserva remunerada, só é direito se for a pedido, certo? E ele tem direito à reforma. Por que a reforma, professor? A reforma não é uma punição? Não. Se eu ficar doente, não puder mais trabalhar, eu tenho direito à reforma, né? Porque eu não fico mais, eu não respondo mais na esfera administrativa, vou descansar lá, né? Dependendo se vai, em alguns casos eu recebo, se for por doença, eu só vou receber o salário integral se eu não puder mais ter um meio de, eu não puder mais trabalhar fora da corporação, certo? Se eu puder trabalhar fora da corporação, então a minha reforma vai ser proporcional ao tempo de serviço. Se eu não tenho mais nenhum meio de trabalhar, eu fui reformado por incapacidade definitiva e não posso trabalhar em outra coisa, então a reforma vai ser integral, certo? Isso é a reforma por incapacidade definitiva. Eu vou ter a reforma por idade, né, que você vai para, ele é reformado com 65 anos, vai para a reforma ex officio, com 60 vai para a reserva remunerada ex officio. Então, pessoal, a reforma aqui é quando você fica doente, você tem direito à reforma, não fica mais sujeito ao código disciplinar, não pode mais ser convocado, certo? Em alguns casos você vai receber integral e outros você vai receber proporcional. A gente vai ver mais lá na frente, isso aqui não vai ser muito difícil quando a gente se aprofundar. Férias obrigatórias, a gente já puxa aqui a gente já tem que, como fala das férias, eu vou falar um pouquinho de férias. Quando a gente for falar de férias, pessoal, a gente vai ver que as férias ela é de gozo obrigatório, certo? Você não pode, né, você não pode dizer, eu não quero tirar férias, você tem que tirar, ela é de gozo obrigatório, certo? Elas são concedidas anualmente, certo? Não é 3, 4 vezes ao ano, é uma vez no ano, é anual, certo? Aí vai depender lá do comandante geral, certo? Aí ela vai ser remunerada com um terço a mais da sua remuneração normal, né? Para você poder descansar, você vai tirar no último mês do ano, né? Ou no começo do ano seguinte. Então, as férias, pessoal, a gente tem que ver que ela é obrigatória. Se tiver férias a pedido, você não vai marcar que está correto, certo? Afastamentos temporários do serviço, né? E, licença, nos termos dessa lei.
Quando ele fala aí desses afastamentos, né, os afastamentos regulamentares que a gente tem o afastamento de núpcias, de luto, né, instalação, trânsito. Então, pessoal, ele tem direito de afastamento total do serviço, certo? Quando a gente vai ver a licença, a gente tem LT, tem licença para tratar de interesse particular, a gente vai ver mais na frente. Exoneração a pedido, certo? A exoneração que ele fala não é aquela exoneração que o governador dá para o cara que tem um cargo em comissão, certo? A exoneração, pessoal, é quando você entrou, eu acabei de terminar o curso de formação, certo? Sou soldado, mas não gostei do trabalho, por algum motivo eu não me dei bem, fiquei com medo, não é minha vocação. Então posso pedir para sair, certo? Então vou pedir minha exoneração. Só que quando a gente fala de exoneração, eu não posso pedir a exoneração de hoje para amanhã, certo? Tem que ter você tem que passar alguns anos trabalhando para poder pedir exoneração. Se você pedir antes do prazo, certo? Que a gente vai ver mais na frente, aí você tem que pagar indenização ao Estado. Então a gente vai falar de exoneração mais lá na frente, não vamos aprofundar aqui, que é para não confundir sua cabeça. Lá na frente a gente vai se aprofundar nesse assunto, certo? Porte de arma, quando oficial, em serviço ativo ou inatividade, salvo por medida administrativa e acautelatória de interesse social aplicada pelo controlador geral, isso aqui é importante. De disciplina, certo? Inativação proveniente de alienação mental, certo? Entre outros. Pessoal, todo militar tem direito ao porte de arma, seja ativo, seja inativo, seja do bombeiro, seja policial militar, seja em serviço, seja de folga. Então todo militar tem direito ao porte de arma, certo? Só, pessoal, que tem alguns casos que esse porte de arma tem que ser restringido, certo? Ele tem que ser restrito. Se o cara foi inativado porque ele tá doido, ele tem problemas de alienação mental, tem sentido deixar esse militar com porte de arma? Não, então vai ser desaconselhado o porte de arma dele, ele vai passar pelo processo regular, sei lá, então ele vai perder esse porte de arma. Agora o porte de arma todo militar tem direito, seja ativo, seja inativo, seja praça, seja oficial. Falou em porte de arma para oficial, quem controla esse porte de arma do oficial é o controlador geral. Falou do porte de arma para o praça, quem vai controlar o porte de arma do praça é o comandante geral. Então a regra é a mesma para os dois, certo? Todo militar tem direito a porte de arma, certo? Salvo, né, por medida administrativa acautelatória de interesse social, né, quando for inativação proveniente de alienação mental, né? Então, a condenação que desaconselha o porte de arma, né, pelo processo regular, mas a regra é a mesma. Então, lembre, porte de arma para o oficial, quem controla é o controlador geral e o do praça é o comandante geral, certo? Então, lembrem disso. Assistência jurídica gratuita e oficial do Estado quando o ato for praticado em legítimo exercício da missão. Aqui eu não teria como um direito específico, né? Até porque o militar ele não tem uma assistência jurídica exclusiva para os militares. Essa assistência jurídica gratuita é a Defensoria Pública. Eu tenho direito, você tem direito. Todo civil tem direito dessa assistência jurídica gratuita, né? Que é bem lenta, certo? Não chega a ser um direito muito bom, porque é um processo lento, certo? Então, se o ato foi praticado em legítimo exercício da missão, você tem essa assistência jurídica gratuita do Estado, que é lá a Defensoria Pública. Livre acesso quando em serviço ou em razão deste aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. Aqui tem polêmica. Pessoal, se a questão vier dizendo livre acesso quando em serviço aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. Se não tiver essa palavrazinha, a questão vai estar errada. Aqui a lei amarrou, ela botou, tem que ser assim. Ele tem livre acesso quando em serviço ou em razão deste. Você lembra do Código Disciplinar que o militar tem que ter dedicação em tempo integral, mesmo ele estando de folga, certo? Se tiver uma ocorrência, ele vai ter que intervir naquela ocorrência, vai ter que dar flagrante, vai ter que participar. Então, pessoal, ele tem livre acesso, certo? Quando em serviço ou em razão deste, tem que estar escrito ou em razão deste. Se não tiver, a questão está errada, você marca errado. Aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. É por isso que muitas vezes o policial militar acaba entrando em festas, acaba entrando no estádio, né, no campo de futebol, no teatro, sem
pagar nenhuma taxa. Por quê? Porque tem na lei que ele tem livre acesso quando em serviço ou até mesmo de folga ou em razão deste a esses locais que são sujeitos à fiscalização PM e BM, certo? Então lembrem disso. Seguro de vida e invalidez em razão da inatividade de risco que desempenha. Se o militar vier a ficar inválido, ele vai receber um seguro, né, uma quantia que o Estado vai pagar para ele, em razão da invalidez, né? Porque a gente sabe que é uma atividade de risco, né? Se é policial militar, então ele tem esse direito, esse seguro de vida e invalidez, certo? Assistência médico hospitalar através do HPM. Pessoal, hoje em dia o policial militar ele não é mais atendido pelo HPM, mas eu não vou dizer qual é, porque não interessa pra gente, certo? A prática não interessa em relação à teoria. Mas em lei, para nossa prova, ele tem direito, pessoal, à assistência médica hospitalar através do HPM, Hospital da Polícia Militar. Esqueçam a prática, certo? Tratamento especial quanto à educação de seus dependentes para os militares estaduais do serviço ativo através dos colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Inclusive é um colégio aí que é uma boa imagem, certo? De escola, é uma escola excelente. Então ele tem tratamento especial, não quer dizer que ele vai chegar e entrar lá na escola, não. Tem um concurso público, certo? Os filhos dos militares não vão competir com os filhos dos civis, né? Esse tratamento especial que ele fala, pessoal, vamos supor, eu estou aqui em Fortaleza, eu estou em qualquer interior aí do estado, certo? Meu filho está no meio do ano letivo, fui transferido para Fortaleza, vou ter que tirar meu filho no meio do ano letivo. Então, pessoal, ele tem o direito de botar o filho dele lá na escola militar, né, no colégio da Polícia Militar, sem precisar fazer aquele concurso público, né, que tem que fazer para poder entrar. Então, ele tem algumas facilidades, certo? Então ele tem tratamento especial quanto à educação de seus dependentes para os militares estaduais do serviço ativo, através do Colégio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Agora você tem que frisar esse direito, por quê? Porque só quem tem esse direito é o militar do serviço ativo, certo? Quem está em atividade. Cuidado para não dizer que é ativo e inativo, certo? Para vocês não errarem, só quem tem esse direito é o militar ativo. Recompensas ou prêmios instituídos por lei. A gente lembra lá das recompensas militares, né? Que a gente já estudou lá no nosso código disciplinar. Vocês têm que lembrar daquilo ali, certo? Então, vocês voltem lá na aulazinha, vocês vão ver que ele tem direito a algumas recompensas, certo? Auxílio funeral, conforme previsto em lei, né? Se o militar vier a falecer, ninguém vai pagar nada, o Estado cobre, né? Caixão, funerária, entre outros. Fardamento ou valor correspondente, constituído-se no conjunto de uniformes fornecidos pelo menos uma vez ao ano ao cabo e soldado na ativa, bem como os cadetes, alunos soldados, nesses casos especiais aos demais militares estaduais. A gente vai parar aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal. Todo mundo erra a questão que fala desse direito, porque o pessoal confunde a questão e ninguém acerta. Esse fardamento ou valor correspondente, certo? Constitui no conjunto de uniformes fornecidos uma vez ao ano, pessoal, só uma vez ao ano. Não é para todo militar isso daqui, não. Só quem recebe é o cabo e soldado ativos, certo? E os cadetes e alunos soldados. Então é só lembrar, só quem recebe é o cabo e o soldado e os alunos do curso de formação, os cadetes ou alunos soldados. Então, esse valor, esse fardamento é só dado uma vez ao ano, certo? Esse conjunto de uniformes, só quem recebe é o cabo e o soldado, o cadete e o aluno soldado. Só em casos especiais, pessoal, que os outros militares vão receber, o restante dos militares. Que caso especial é esse? Vocês lembram que o uniforme daqui da PM ele era meio esverdeado e mudou para o azul? Então, como houve modificação no uniforme, mudou. Então, todos os militares receberam gratuitamente esse uniforme. Mas isso foi um caso especial, por quê? Porque o fardamento mudou, tinha gente que já tinha comprado um antigo e ficou no prejuízo e por isso o Estado teve que dar novo, sem cobrar taxa nenhuma. Então o fardamento, ou valor correspondente, ele é dado uma vez ao ano ao cabo e ao soldado na ativa e cadete e aluno soldado. Se não for especificado, se disser a todos os militares, você vai marcar errado, tem que ser especificado. Só quem recebe é o cabo e o soldado, o cadete e o aluno soldado. São em casos especiais
que os outros militares vão receber, como a mudança de fardamento, né? Mudou todo o design da farda, aí todo mundo recebe. Aí se vinha dizendo fardamento, valor correspondente, constitui-se no conjunto de uniformes, pelo menos uma vez ao ano ao cabo, e soldado na ativa, bem como cadete e alunos soldados. Aí se disser sem exceções, né? Em todo caso, então você vai marcar errado, porque tem os casos especiais, tem a exceção, que é quando o fardamento mudou, né? Como vocês sabem, aí todos receberam gratuitamente. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Opa, errei. Só dar uma apagada aqui, beleza? Transporte o valor correspondente, assim entendido como os meios fornecidos ao militar estadual para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreendendo também as passagens para seus dependentes e a transição das respectivas bagagens de residência a residência. Vamos supor, né, que eu trabalho aqui em Fortaleza, certo? Sou transferido lá para Quixeramobim. Então, pessoal, esse transporte, né, daqui para lá vou ter que mudar de sede, né? Então, né, transporte é o valor correspondente, o Estado vai pagar, certo? Para mim poder se deslocar, certo? Por interesse do serviço. E esse deslocamento, pessoal, quando for em mudança de sede ou de moradia, não dá para mim ir e voltar todo dia de Fortaleza para Quixeramobim, de Quixeramobim para Fortaleza, então vou ter que mudar de sede. Então, pessoal, além de pagar meu transporte, né, tem que também pagar passagens dos meus dependentes, né, dos meus filhos, as bagagens, certo? De residência a residência. Então, o governo paga tudo aí, certo? 13º salário, todo trabalhador tem direito a esse 13º salário. Salário família, pago em razão do número de dependentes, nas mesmas condições no valor dos segurados do regime geral de previdência social, na corporação do número de filhos ou equiparados de qualquer condição até 14 anos ou inválido. Pessoal, falando aqui nesse salário família, nenhum militar do estado recebe esse salário família. Tem aqui na lei, mas eu acho que devia ser vetado esse inciso aqui. Por quê? O salário família, em legislação específica, ele só recebe de acordo com o salário da pessoa. Se ultrapassar, se eu não me engano, 2 ou 3 salários, é por aí. Aí a pessoa não recebe o salário família. Então, nenhum militar ganha menos que 2 salários, certo? Se eu não me engano, são 2 salários, então ele não vai receber esse salário família, mas está em lei, certo? Fica assegurado ao militar estadual da ativa, presta atenção, da ativa, quando fardado e mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito ao transportes rodoviários, marca isso aqui, intermunicipais, certo? Ficando estabelecida a cota máxima, 2 militares por veículo. Vamos desvendar isso aqui. Pessoal, todo militar, né? Perdão, quer dizer, o militar ativo, né? Ele tem assegurado o direito, certo? Ao transportes gratuitos, certo? Rodoviários, coletivos, dos transportes intermunicipais entre os municípios, certo? Isso, pessoal, só é assegurado primeiramente ao militar ativo. Quando fardado, ele precisa estar em serviço, professor? Aqui não. Vocês estão vendo aqui dizendo em serviço, não, só basta ele estar fardado, não disse ele está em serviço, certo? Então, o pessoal gosta de botar assim, fica assegurado ao militar do estado, ao militar estadual da ativa quando fardado e em serviço. Aí bota mediante a apresentação, sua identidade militar, blá blá blá, né? Aí você vai lá e marca certo. Tá errado, pessoal. É assegurado ao militar ativo, basta que ele esteja fardado, não necessariamente de serviço, certo? Quando fardado, basta ele apresentar sua identidade funcional, sua identidade militar. Aí ele tem acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais. Cuidado aqui. Aqui as questões gostam de colocar rodoviários coletivos interestaduais. Aí você vai lá e marca certo, tá errado. É intermunicipais. Fiquem ligados para essa palavra. Esse livre acesso, né? Sem pagar nada a esses transportes rodoviários, é só para os intermunicipais, entre municípios, certo? Aí tem a exceção aqui, ó, ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. Então aqui, pessoal, a gente tem a nossa exceção, né? Então, pessoal,
só pode ser até 2 militares por veículo, certo? Então lembrem disso. Então, o militar tem direito, né, ativo quando fardado, não precisa estar de serviço. Se ele apresentar a identidade funcional dele, ele tem acesso gratuito a esses transportes coletivos intermunicipais. Aí a gente tem aqui, pessoal, só é a nossa exceção, né? Fica estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo, certo? Então a gente tem essa restrição, é como uma restrição. Vamos acabar já. Isenção de pagamento da taxa de inscrição em qualquer concurso público para ingresso na administração pública estadual, direta, indireta e fundacional. Eu vi uma questão dessa aqui que dizia, pessoal, a isenção de pagamento de taxa de inscrição em qualquer concurso público para ingresso na administração pública. Aí ele tirou essa estadual, aí botou direta, indireta e fundacional. Aí a pessoa vai lá e marca certo. Claro que não, pessoal. Essa isenção de pagamento para concurso público é só na administração pública estadual, ou seja, é só na esfera estadual. Ah, saiu concurso para a Polícia Federal. Eu sou policial militar, então não pago taxa. Não, você paga. É na esfera federal. Agora, se for, né, por exemplo, eu sou policial militar, quero fazer concurso para o bombeiro. Aí tudo bem, né? Na esfera estadual, vou fazer sem pagar taxa, certo? Então, essa isenção de pagamento é só na esfera estadual. Se não tiver especificado que é na esfera estadual, você vai marcar errado, certo? Somente isenção de taxa de concurso na esfera estadual. Então, não esqueçam disso, certo? Assistência psicossocial pelo HPM, Hospital da Polícia Militar, isso aqui não tem o que falar. Outro direito do militar, afastar-se por até 2 horas diárias, prorrogação do início ou antecipação do término do expediente ou de escala de serviço para acompanhar a filha ou dependente legal que sofra de moléstia, doença grave e irreversível em tratamento específico a fim de garantir o devido cuidado, comprovada a necessidade por junta médica de saúde da corporação. Então o militar, né, ele vai tirar o serviço dele. Ele pode atrasar esse serviço por 2 horas no início, ele pode prorrogar o início por 2 horas ou então antecipar o término do serviço dele por até 2 horas, certo? Para acompanhar um filho que ele tem, algum dependente que sofra de alguma doença grave, uma doença irreversível. É claro que, né, vai ser comprovada pela junta de saúde da corporação, né? Você tem esse direito para garantir o cuidado desse seu dependente que tem essa doença grave. Então você pode, né, prorrogar o início por até 2 horas ou terminar, né, antecipar o término do serviço também por até 2 horas. Alimentação conforme estabelecido em decreto do chefe do Poder Executivo. Essa alimentação já vem no seu salário, certo? Já é incluso, então não tem muito o que falar aqui. A percepção de diárias quando se deslocar a serviço da localidade onde tem exercício para outro ponto territorial estadual, nacional ou estrangeiro, como forma de indenização das despesas de alimentação, hospedagem na forma de decreto do chefe do Poder Executivo, certo? Então, se eu tiver, pessoal, que mudar meu ponto, né, meu ponto territorial, onde eu estou para outro ponto, né, do território, seja estadual, nacional ou estrangeiro, eu tenho direito à indenização, certo? Eu tenho direito à diária como forma de indenização, né? Porque eu vou ter que comer, talvez eu tenha que me hospedar se eu for para o estrangeiro, né? Vou sair para fazer algum curso, então você tem direito a essa percepção de diária. Então a gente termina aqui nosso artigo 52, que fala dos direitos militar estadual. Espero ter ajudado vocês. Próxima aula a gente vai ver o nosso artigo 53, que é muito importante, eu tenho que explicar bem devagar para vocês entenderem, não errar na hora da prova, certo? Um abração, valeu pessoal.